pastinha que vocês estão recebendo, tem uma folha aí com as orientações sobre a adoração infantil, que é sobre isso que nós iremos falar agora, tá bom? Vamos lá. Adoração infantil, o próprio nome já diz que é um momento de adoração. Então, a gente precisa fazer desse momento um momento de adoração dentro ali do culto, voltado para as crianças. E para a gente fazer esse processo, esse momento de adoração, nós precisamos ter alguns requisitos, né? E nós vamos começar a listar aqui, falar um pouquinho sobre cada um deles, a importância de cada um deles para que esse momento aconteça da forma como ele deveria acontecer, tá bom? Primeira coisa, a Soraya acabou de mencionar sobre uma escala, né? Aqui mais para frente a gente vai falar da escala, mas eu vou só citar ela agora, por quê? Porque com essa escala feita, a gente já começa o primeiro item, que é orar, né? Quando você for montar a escala da adoração infantil, faça em oração, para que as pessoas que forem escolhidas, aquelas pessoas que for feito ali o convite, para que elas possam fazer esse momento, elas estejam ali sendo guiadas pelo Espírito Santo para conduzir esse momento, tá bom? Então, esse primeiro item, oração. Peça a Deus que coloque as palavras corretas na boca de quem irá conduzir esse momento, para que a mensagem chegue a cada coraçãozinho de cada criança ali que precisa ouvir de Jesus. Então, o primeiro item, oração, tanto pelas pessoas que serão convidadas, como também para que aquela pessoa consiga alcançar, através do Espírito Santo, o coraçãozinho daquelas crianças com as histórias bíblicas apresentadas ali, tá bom? Um segundo item, é muito importante estudar a história com antecedência. Cada pessoa que ficar responsável por aquele momento, ela precisa estar familiarizada com a história, né? Então, ela precisa, durante a semana, ou até com mais antecedência, se possível, ler aquela história, preparar, né, providenciar o que ela vai precisar para apresentar aquela história. Seja coisa simples, né? Uma panela, providenciar um sol, alguma coisa que ela vá apresentar aquela história. Então, ela precisa se preparar. Ela precisa conhecer a história que ela vai contar. Porque, às vezes, na nossa correria do dia a dia, a gente acaba deixando para sexta-feira à noite. Aí, na sexta-feira à noite, a gente pega a história. Nossa, eu vou contar a história amanhã. E aí, eu vou ali, leio rapidinho, ou ainda no sábado de manhã. Não, eu vou acordar no sábado mais cedo, vou ler a história. Só que no sábado você perde a hora, acontece um imprevisto, o filho passou mal, enfim. Os imprevistos acontecem de verdade. Então, a gente tem que estar preparado, né? Preparado para contar essa história da melhor forma possível. E você não, né? No caso aqui, nós temos algumas pessoas que são coordenadoras da igreja local, do Ministério da Criança, que é a pessoa que irá fazer essa escala, e nós temos aqui os distritais, também, que vão repassar essas informações. Mas olha só, quando for fazer essa escala, a coordenadora precisa estar já preparada também. Porque acontece da professora, a pessoa que for passar a história, passa mal, acontece um imprevisto, não vai à igreja, esquece. Pode acontecer qualquer coisa. E aí você fica ali perdido, sem saber, e agora? O que eu vou fazer? Aí vai e coloca um videozinho. Ou então, corta. Não, hoje a gente não vai ter o momento da adoração infantil. Então, a gente precisa ter essa organização, tá bom? Então, para isso, precisa preparar a escala, precisamos estudar com antecedência as histórias para que elas possam ser bem apresentadas ali, tá bom? Ensaiar.
é interessante esse ponto aqui. Ensaiar a história. Tem gente que tem mais facilidade para poder falar, chega, lê uma vez, já sabe, não, já está tudo aqui, já sabe, apresenta a história lindamente ali, a criança entende, mas tem gente que já não tem essa facilidade. Então, uma dica, ensaiar na frente do espelho. Vá para a frente do espelho e ensaia ali. Você fala isso porque a gente tem que preparar por causa do tempo. A história da adoração infantil, ela é um tempo curto. Ela é de 5 a 7 minutos no máximo. Tá bom? Ela tem um período. Porque a criança, passando disso, ela vai perder aquele foco. E aí começa a já ficar disperso ali, né? Então, a gente tem que ser objetivo e cuidar do tempo. Tá bom? E ensaiar. Ensaia contando para a criança em casa. Se você não tem filho, conta para o vizinho, para o sobrinho, para o marido, para a mãe, para quem for. Ensaia a história, né? Que é a melhor coisa ali para você já estar mais familiarizada aí. Ler a Bíblia, ler na Bíblia o verso principal. Toda vez que nós formos começar a contar a história, a primeira coisa precisa ser mostrar a Bíblia. Você está lá, vou usar a sua Bíblia aqui, Soraya. Você está lá na frente para contar a história, e aí você já chega com a Bíblia na mão. A Bíblia, a criança tem que ver que a história está onde? Não está no papel qualquer que você vai levar lá para frente. A história está aqui, ó. Crianças, hoje nós vamos estudar uma história que está aqui na Bíblia. E o verso de hoje é Gênesis 1:1. E você lê o verso. Põe a Bíblia aqui e continua a sua história. Mas precisa apresentar o verso bíblico da história que está ali, porque aquela história é baseada naquele verso. E a criança precisa entender que toda a história que é contada ali está na Bíblia. Assim como o pregador do culto, ele vai apresentar o sermão, a história, o que ele for apresentar, e ele vai falar os versos aqui da Bíblia. Então, a gente precisa ter esse hábito também para mostrar para as crianças, tá bom? Fazer escala, eu acho que isso aqui já está tranquilo, né? Tenha um plano B, que está falando aqui, ó, né? No caso de faltar alguém. E só mais uma observação aqui. Os vídeos da adoração infantil. Foi usado muito vídeo na época da pandemia. E existe um motivo para isso. Nós não estávamos presencial na igreja. Hoje, nós não estamos mais online. E na igreja, a adoração infantil ela precisa ser presencial. História contada. Não é passar o videozinho. Vídeo, a criança já está assim, ó, saturada de vídeo a semana toda, o tempo todo. Na igreja, a gente não precisa trazer mais esses vídeos, tá bom? Nós temos aí, nas redes sociais, várias pessoas que contam história, gravam vídeos das histórias. Né? O ano passado mesmo, a autora foi a Kayonara. E para cada semana, para cada história, ela gravou um vídeo. Aqueles vídeos são orientações, ideias para os professores, para quem for contar a história. Mas não para replicar, para passar na igreja. Tá bom? Então, isso aí é muito importante para a gente levar para as nossas igrejas, para os coordenadores, para passar essa orientação. Tá bom? Contato visual e o uso de voz. Esses recursos, usar esses recursos para conectar e ganhar a atenção de crianças. Quando nós vamos falar para crianças, principalmente nós vimos aqui que várias pessoas falaram que tem 80 crianças na igreja, 100 crianças na igreja. E aí pensa para você contar a história para esse monte de criança e chamar e prender a atenção dela. Como que seria isso? Você tem que dar pirueta lá na frente? Quase, né? Mas
nós temos que lembrar que esse momento é um momento de adoração. E esse momento, ele precisa trazer e buscar a reverência das crianças na igreja. Então, não adianta eu pegar e colocar uma música. Crianças, vamos cantar agora. Porque cantar é adorar, certo? Mas tem formas e formas de adorar. Tem momentos e momentos de usar aquela forma para adorar. E aquele momento é um momento que a criança tem de adorar dentro do culto. Então, nós temos que cuidar da reverência, tá? Nós temos que trazer esse cuidado. Eu vou pedir para o Josué colocar para mim um videozinho. Só uma questão. Essa música não é para ser usada na adoração infantil, tá? Ela é um exemplo do que eu vou falar a seguir, da forma como nós podemos chamar a atenção. E eu acredito que muitos de vocês já ouviram. Pode aumentar o som, por favor. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó. Com essa musiquinha, dá vontade até de levantar, fazer assim, ó, esticar os braços, agachar. Ela está muito gostosinha. Sempre gostei de cantar em casa com os meus filhos quando eles eram pequenininhos, essa música. Porque você trabalha o movimento, mas essa música, o que eu quero tirar para vocês, é o que chama a atenção da criança, é o uso da voz. Entendeu? Você pode chamar a atenção da criança. Você não precisa chamar a atenção da criança gritando, mas com o tom de voz mais baixo e elevando o tom, diminuindo e aumentando. Por exemplo, você coloca também a emoção na voz. Eu vou contar aqui um pedacinho de uma história de Jesus. Quando Jesus morreu, Maria
chegou lá no túmulo para poder ver o túmulo de Jesus. Então, Maria, você vai contar para a criança. Então, no dia seguinte, quer dizer, no domingo pela manhã, bem cedinho, Maria foi até o túmulo de Jesus. Quando ela chegou lá, não tinha ninguém. Jesus não estava lá. Mas aí, Maria se aproximou, e aí você vai contando. E aí você vai trazendo aquele suspense, e você abaixa o tom de voz, e você aumenta o tom de voz, de acordo com cada parte daquela história. Para você conseguir a atenção da criança naquele momento. Por quê? Se a criança já está agitada, se você aumenta ainda mais o tom da sua voz, ela não vai te ouvir, porque está todo mundo falando alto. E aí você começa, crianças, vamos ouvir a história aqui. Crianças, não. Ela vai continuar ali. E aí, naquele momento, você vai aumentando e diminuindo. Aumentando e vai trazendo um suspense, né? E vai contando e de repente sobe num lugar e traz um objeto para buscar a atenção da criança naquele momento, tá bom? Lembrando, pessoal, o momento da adoração infantil não é um momento de oba-oba, de chegar lá na frente e ficar fazendo coisas que vai despertar a irreverência. Obrigada. A irreverência naquele momento. Eu já tive situações, já viajei muito nesse Brasil e mundo afora, e já passei por lugares que eu falei assim, meu Deus, como que pode ser um momento, né? Colocar uma música e imitava tudo quanto é tipo de bicho e gritava, e criança correndo para um lado, e criança correndo para o outro, e a pessoa lá pulando e fazendo gesto e não sei o quê, que quando acabou ali, as crianças continuaram correndo. E aí, qual foi a adoração? Para onde foi parar a reverência? Então, a gente precisa cuidar, prestar bastante atenção nisso daí, né? Para que esse momento a criança possa realmente aprender que é um momento voltado para ela adorar ao Senhor, tá bom? Então, material concreto, né? O uso já sugere objetos que ajudarão no processo, né? E no próprio material da adoração infantil já tem ali sugestões de objetos que você pode usar. Se você não tiver aquele objeto, você pode usar outro recurso, né? Pode usar a criatividade. O tempo, nós já falamos, né? Cuidar para que tudo aconteça dentro dos 5 a 7 minutos, que é o tempo da adoração infantil. Um outro item importante, roupa decente. Quem for contar a história, quem está à frente, todas as pessoas que estão à frente à igreja, elas têm uma grande responsabilidade quando estão ali. E nós, por exemplo, eu estou aqui na frente agora, e por eu estar falando disso, você vai reparar na minha roupa. Mas mesmo sem eu falar, quem está aqui na frente é um ponto de destaque. Isso eu estou falando em questão de adulto. Quando nós falamos de crianças, nós temos que ter um cuidado ainda maior. Por quê? Porque a criança se espelha em nós. Eu vou contar aqui para ilustrar sobre uma historinha da filha de uma amiga minha. Essa minha amiga, ela sempre teve muita preocupação, porque percebia que a menininha dela, desde pequenininha, era bem... fugiu a palavra. Não, era bem vaidosa. Vaidosa. Muito vaidosa. Sempre gostou de ela mesma escolher, menina de 4 anos. A roupinha dela, o sapatinho, gostava de arrumar o cabelo, aquela coisa. Até aí tudo bem, natural de criança, de menina, né? Às vezes. E a mãe sempre foi muito, assim, modesta. Nunca foi, assim, ela tinha uma boa aparência, mas nunca foi, assim, de ser nada extravagante e tudo. E aí a criança
mudou a professora da classe dela, e ela já estava no jardim da infância. E aí ela estava lá na classe do jardim, chegou a professora nova, com um saltão desse tamanho, com um vestido rodado, mais curto. E aí aquilo estatalou os olhos daquela criança. E a primeira coisa, quando ela chegou em casa e foi comentar da escolinha sabatina, mamãe, mas a minha professora estava maravilhosa. Estava linda. Mamãe, por que você não usa um sapato daquele? Por que você não usa uma roupa daquela? Uma criança de 6 anos. 6 anos. Aí ela já tinha 6. E aí, a mãe dela, filha, a mamãe tem um estilo assim, assim, assim. Conversou com ela, né? Ali, tudo passou. Só que os dias foram se passando, a professora continua ali, e cada sábado era um espetáculo para aquela criança, né? Era um espetáculo. Ela chegava e falava novamente da roupa daquela criança. Até o ponto que a mãe falou assim, peraí, está influenciando muito. E aí ela foi buscar ajuda, conversou, enfim, que não vem ao caso agora. Mas o fato é para a gente mostrar a influência que nós, como professores, temos para as nossas crianças. Então, é na classe da escola sabatina, é na hora da adoração infantil, nós precisamos orientar os nossos professores sobre a vestimenta, sobre o uso de, né, adornos, enfim, sobre a cor do esmalte. Sabe, gente? Ah, mas isso é muito tradicional, não sei o quê. A gente, né, às vezes começa a levar para esse lado. Mas a gente precisa cuidar. Porque, às vezes, tem pais lá em casa que estão lutando para poder ensinar. E aí, quando chega na igreja, olha o caso que eu acabei de contar para vocês. Aí traz o contrário daquilo que está ensinando em casa. E pode ser vice-versa também, né? Às vezes, em casa não ensina e na igreja a gente tenta ensinar, mas é só para a gente buscar atenção nesses detalhes, que é importante nós orientarmos, né? Na roupa, no comprimento, na transparência, nos decotes. Hoje em dia é muita barriguinha de fora, né? Que aí a gente vai abaixar. Então, nós precisamos cuidar e nós precisamos orientar os nossos professores quanto a isso, tá bom? Não é um entretenimento, que é o que eu falei na questão lá do oba-oba, né? As crianças não estão ali para poder rir. Não, elas estão ali para adorar. Não é lugar para holofotes, chamar atenção para si, mostrar quem é melhor. Não é o objetivo. Não é uma competição de contador de histórias, tá? O objetivo ali é a pessoa dar o seu melhor, se deixar ser usada pelo Espírito Santo para alcançar aquelas crianças. Oração e apelo. Todo sermão, o ideal, é importante que se tenha um apelo. Na adoração infantil não é diferente. Precisa ter, a gente dá a oportunidade da criança ela se entregar, tomar uma decisão de acordo com aquela história que foi contada ali. Então, ali no final da história, o professor vai fechar aquele momento para apelar, para permitir que cada criança ali tenha a oportunidade de tomar a decisão. E a oração. No final de cada história precisa ter uma oração. E o ideal é que a oração seja feita pela pessoa que contou a história, tá? Porque ela vai direcionar, é uma oração direcionada, que é vinculada à história que foi contada. Se você quiser que uma criança ore, combine com essa criança previamente, para que ela possa fazer aquela oração decorada ou direcionada. Olha, você vai orar e pede por isso, isso e isso. Entendeu? Mas é importante que, nesse momento, a oração seja direcionada para fechar aquele momento ali como um todo.
Ok? Só um detalhe em relação à oração que eu gosto de mencionar. Na igreja, na escola sabatina, em todos os lugares, quando nós estamos lidando com crianças, nós também estamos ensinando a eles a forma de orar. Então, muitas vezes a gente percebe, e isso é porque às vezes não tem orientação, tá, gente? Não é pecado, mas é por falta de orientação, mas a gente precisa orientar. A oração, ela precisa ser iniciada, direcionada ao Pai, a Deus Pai. Então, nós não iniciamos uma oração, Jesus, querido Jesus. Nós iniciamos uma oração direcionada ao Pai. É a quem? A Deus o Pai, a quem irá receber essa oração. Exatamente. Outro detalhe. O Espírito Santo, ele é o nosso quê? Intercessor. Ele intercede, né? E nós devemos terminar uma oração. A oração, a gente precisa ensinar as nossas crianças que no final da oração a gente fala em nome de Jesus, porque é em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Tá bom? Então, são detalhes importantes. Esse aqui é o material da adoração infantil desse ano, tá? Que nós estamos já trabalhando. São histórias bíblicas, tá? Cada sábado é uma história bíblica. Aqui nós temos o manual e nós temos o caderno de atividades aqui, tá bom? Esse material, nós já temos ele disponibilizado em PDF, tá? No grupo lá nós colocamos o cartão digital, porém houve um atraso e nós não conseguimos enviar esse material impresso para as igrejas. Nós iremos enviar essa semana agora, tá bom? Como a Soraya falou, a Cátia está voltando amanhã de férias, então essa semana todo o material que chegou depois, né, chegou agora em janeiro, quartas de poder, agenda, enfim, um monte de material nós iremos enviar essa semana para as igrejas. Mas todos também já têm o material em PDF. Tá bom? Queridos, essas foram as nossas orientações em relação à adoração infantil, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vai ser enviado também, tá bom? Já, mas tem o material em PDF. Então, aí é uma questão assim, quando você for convidar a pessoa, olha, durante este ano, nós estamos trabalhando esse material. Então, a história para o sábado tal, que você vai convidar a pessoa, é essa história aqui. Você pode fazer esse momento para a gente? Você já vai convidá-la direcionando, mostrando qual é o material. Se ela falar, você fala, olha só, é porque esse é um material que ele tem um início, um meio e um fim. Ele tem uma ordem. Então, a gente usa esse material nessa ordem, tá? Para que a gente conseguir alcançar a sequência durante todo o ano. Tá bom? Isso mesmo, professora? Mais alguma orientação em relação a isso? Alguém aqui das igrejas transmite o culto? Ainda faz transmissão? Faz transmissão? Deixa eu só fazer uma observação. Eu vi que algumas igrejas ainda não deixam separado um banco para as crianças sentarem ali na frente no momento da adoração. Muitas delas sentam nas escadas. Então, cuidado, porque nós tivemos isso lá em Brasília, porque nós temos algumas igrejas que também transmitem o culto. As crianças ficam irreverentes ali na frente, e as menininhas levantam, e aparece a calcinha, e fica um transtorno. Então, assim, a orientação quando for no momento da adoração infantil, já deixa. A igreja vai entender o processo, dependendo da quantidade de crianças, já deixa reservado, a criança senta, depois da adoração infantil, ela vai ficar ao lado do papai e da mamãe, e os bancos ficam disponibilizados para que a igreja volte a sentar. Mas, Soraya, não tem como ser assim na minha igreja. Então, oriente. Eu sempre digo, tire um sábado para orientar aos pais. Paizinho é muito de adoração infantil. Então, o pai que vem com o bebê senta,
Mantenha um lugar limpinho, porque a criança vai sentar. E nós sabemos que, dependendo do local, gera irreverência, certo? Aí um sobe, outro desce. Então, as menininhas, organiza bem bonitinho a maneira delas adorarem. E olha, não diga assim, eu até comentei com Kessia, bom dia, crianças. Eu não ouvi, bom dia, crianças. Isso aí já quebra tudo, porque... E outra, eu vou falar para a criança... Às vezes eu tenho que virar de costas, né, quando elas ficam sentadas lá, mas eu também digo, bom dia, igreja, que bom que vocês estão aqui. Eu peço licença, mas agora eu vou contar uma história. E aí você dirige às crianças, mas é para toda a igreja participar também. E quando terminar, não diga assim, agora vem a história dos adultos. Não. Nós vamos sentar perto do papai e da mamãe, porque nós vamos ouvir uma outra história. E a gente vai trabalhando isso na criança, para que ela participe da adoração, ao lado do pai e da mãe. Às vezes eu vejo algumas igrejas onde fica um banco de crianças sentada conversando, desenhando, riscando, conversando e sorrindo. Por isso, quando vocês tiram um sábado e falam, hoje eu quero conversar com o papai e com a mamãe, orienta eles. Eu não sei se aqui vocês têm um caderno de atividade, eu sei que vai um para a igreja como modelo, mas eu tenho uma igreja que tira xerox, né? E cada sábado entrega para as crianças. Então, olha, você vai fazer essa atividade com o papai e com a mamãe. Não é o banco das crianças. Está bem? Alguma dúvida a mais? É possível? É possível, não é? É um momento de adoração. E nós vamos trabalhando isso com as nossas crianças. Pode falar. Cabe. Não só no momento, mas a irreverência, às vezes a gente culpa muito a criança. Mas quando o adulto fala, ele gera isso automático. Então, assim, paizinhos ou a igreja, querida igreja, é adoração. Então, por isso que eu digo para vocês, bom dia, igreja. Agora é o momento da adoração das nossas crianças. Participemos todos, porque eles não cobram. E outra, qualquer programação que tem na igreja, a tendência é cortar o quê? Adoração infantil. Por isso, nós precisamos respeitar o tempo. E quem é que conta adoração infantil? Pode ser você, distrital, o coordenador, o professor, o pastor, o ancião, o adolescente, o juvenil. Tudo devidamente bem preparado com antecedência. Se o pastor vai estar lá, pastor, o senhor pode fazer a adoração infantil das crianças? É lindo ver o pastor sentado ali com as crianças, interagindo com as crianças. O ancião do departamento, se a esposa do pastor está lá, ela pode participar também. Então, às vezes a gente fica só em uma pessoa, mas vamos desenvolver os dons e vamos abençoar. Os adolescentes gostam, o juvenil gosta de contar história, porque os juvenis já não vão mais para frente. Quem vai para frente são as crianças até 8, 9 anos que vão para frente. Os demais ficam sentadinhos lá. Tudo devidamente preparado com oração. Está bem? É adoração. Faça a oração para encerrar. Só um ponto aqui, no finalzinho dali, ó, desse arquivo com as orientações, está ali um voto. A adoração infantil, ela é um voto feito pela divisão, que ela é parte integrante do culto divino. Tá bom? Então, a adoração infantil, ela faz parte. Ela não deve ser cortada do programa do culto. Pode fazer esse momento voltado para as crianças. Por exemplo, é a dedicação de crianças, convida as crianças para sentar ali na frente, para participar, para ver, para eles assistirem esse momento. Entendeu? Então, pode ser voltado, é um momento de adoração e pode ser voltado com a participação das crianças ali. Tá bom? Então, seria isso. Ela acontece no intervalo, né? Não é naquele momento dentro do culto. Alguns fazem no intervalo. Mas se for dentro do culto, pastor, convide as crianças, né? E fale com elas ali. Só que alguns pastores preferem não, porque a família está ali, dá toda a atenção para a família, né? Por isso eu sempre falo, quando nós preparamos bem, é o momento da adoração, nossos 5 minutos não vai atrapalhar dentro do sermão, dentro da doxologia da adoração.
Está bem? E quando nós preparamos, tem pastor que pede, tem ancião que pede, porque ele sabe que vale a pena e Deus vai usar, né, aqueles que estarão ali contando para abençoar as crianças. Bom, é isso. Vamos orar? Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos finalizar esse momento com uma oração, então. Querido Deus, amado Pai, nós agora conversamos um pouco sobre algumas orientações, como uma melhor forma de fazermos esse momento da adoração das crianças a Ti dentro do culto, Senhor. Que o Senhor possa nos dar a orientação, que o Senhor possa capacitar cada líder, dar a eles sabedoria para conduzir esse momento e que possamos ser mais uma vez usados por Ti para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco no restante dessa manhã, nos próximos momentos que virão. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.